luz verde já foi oficialmente dada e agora, a qualquer momento, quando essas pessoas menos esperarem, mísseis vão começar a cair, vai chover mísseis sobre eles. E os dias do regime, como eu já vinha dizendo há 2 meses, estão contados, estão realmente chegando ao fim, seja através dos países vizinhos ou por meio de uma incursão clandestina realizada durante a noite. Forças especiais já entraram, já estão dentro do país, da Venezuela. Vai ser praticamente a mesma coisa, eu diria, porque aqui as distâncias são menores, temos menos obstáculos naturais e com os aviões que já estão lá posicionados, por exemplo, os F-18 lançando 2.000, 3.000 quilos de bombas pesadas sobre os alvos designados, eles não vão conseguir nem levantar um helicóptero do chão. Há uma operação em andamento em direção à Venezuela. E tudo por uma decisão que foi tomada na Casa Branca com o presidente Donald Trump. Deram a ele várias opções. O presidente já tem uma delas. E tudo também depende do Comando Sul. A operação se chama Lança do Sul. E hoje queremos agradecer ao comandante Luiz Quiñones, que durante toda a semana esteve muito atento, arranjou tempo, porque ele tem estado muito ocupado com tudo o que está acontecendo, porque isso é questão de horas ou dias. Bem-vindo, comandante. É um prazer estar com vocês novamente e agradeço, como te disse anteriormente, eu sei que muitas pessoas te assistem em toda a América Latina. Fiquei surpreso ao ver quantos países te assistem, mas parabéns. E veja, todo mundo nos dizia que isso era só fumaça. Eles têm um monte de navios, não querem entrar no mar, vocês vão voltar sem conseguir cumprir essa missão. E pessoalmente, até eu também era criticado por dizer que estaríamos lá quando, segundo diziam, não tínhamos vontade de entrar. Mas vocês precisam entender uma coisa, tudo tem que ser perfeitamente planejado, ou vamos cometer erros e isso vai custar mais vidas de ambos os lados. Por isso, tudo precisa ser estudado. Além disso, tivemos uma situação que, infelizmente para nós, o governo dos Estados Unidos fechou e só hoje de manhã, às 8 da manhã, foi oficialmente reaberto. Ou seja, na verdade, não tínhamos autoridade para realizar nenhum tipo de operação, a menos que fosse algo urgente, que precisássemos nos defender, que estivéssemos sendo atacados. Mas esse não era o caso, então não podíamos agir de uma forma que não fosse responsável. Você pode imaginar se tivéssemos enviado os ataques imediatamente, enquanto pessoas estavam esperando receber o dinheiro para, aqui chamam de programa SNAP, que é comida para crianças menores de idade, de pessoas de baixa renda, que não tinham nem mesmo como alimentar seus filhos, porque o governo estava fechado. Pessoas que precisavam viajar em situação de emergência, mas os voos estavam cancelados. Como poderíamos nós agir e enviar ataques quando sabíamos que tínhamos esse problema? Ou seja, que entendam que não foi porque não queríamos fazer isso, que realmente estávamos de mãos atadas, completamente impossibilitados de agir, e eu lhes dou essas explicações para que percebam claramente que havia razões muito, muito fortes, mas também a decisão não foi tomada apenas por isso. Foi por esse motivo que enviamos o Ford a 140 milhas da costa de La Guaira, só para lembrá-los de maneira inequívoca de que ainda estamos aqui, que não vamos embora, e depois ele se afastou novamente. Agora, quando a decisão foi tomada, isso foi feito ontem. Pensem em uma coisa. O presidente anunciou, por meio do secretário de guerra, Big Headset, que as atividades programadas começariam imediatamente assim que ele recebeu a carta. Se eu te digo, olha, envie 10 aviões para o Comando Sul, para quê? E o que eles vão fazer? Que tipo de aviões? Se eu te digo, envie 10 aviões para o Lança do Sul, imediatamente sabem do que se trata, não precisam pensar, já sabem onde estão. Tudo isso significa que já estava tudo completamente preparado, absolutamente pronto, a luz verde já foi oficialmente dada e agora, a qualquer momento, quando essas pessoas menos esperarem, mísseis vão começar a cair, vai chover mísseis sobre eles e os dias do regime, como eu já vinha dizendo há 2 meses, estão contados, estão realmente chegando ao fim, como já era previsto. Agora, definitivamente, não há outra saída, a não ser que eles se entreguem, saiam algemados e passem o resto de suas vidas em uma prisão. Ou ficam soterrados em um bunker onde vão se esconder como os ratos que são, ou os tiramos de um caixão para serem enterrados. Então, o que eles quiserem. Se quiserem sair mortos, sairão mortos. Se quiserem sair para a prisão, sairão para a prisão. Agora, a decisão é deles.
Comandante, muita gente está perguntando, especialmente em toda a América Latina, depois que a notícia foi divulgada ontem, o que realmente significa essa operação chamada Lança do Sul. É uma operação direta ou é persuasiva? Se você não está pronto para começar as atividades bélicas, não há necessidade de dar um nome a isso. Quando se dá um nome específico a uma operação, como no caso da famosa invasão da Europa, quando os aliados entraram, a Operação Overlord tinha seu nome. Ou seja, cada campanha, para realmente se tornar realidade, precisa ter um nome. Enquanto não for atribuído um nome, ainda não está ativada. Quando se dá o nome à campanha, ela já está oficialmente ativada, já é uma atividade militar. Já não há mais o que esperar, já não há mais o que pensar se vamos planejar, se precisamos de mais um helicóptero. Já não. Tudo está em seu lugar, todas as peças do xadrez estão preparadas, o quebra-cabeça já está bem montado. É só uma questão de começarem a cair os mísseis. Comandante, fala-se de 6 possíveis cenários militares que foram apresentados ao presidente Donald Trump. Quais semelhanças ou que tipo de operações poderiam estar sendo consideradas? O que dizem, Baquete? Isso precisa ser uma mistura de várias operações, porque não dá para se basear só em uma. Primeiro, você vai ter que neutralizar todos os sistemas de defesa deles. Se for preciso, desligue como dizemos, tiramos os olhos e a fala deles para que não possam se comunicar nem ver quando entramos. Para isso, você pode atacar toda a infraestrutura que eles têm. A outra parte seria neutralizar a ameaça que eles possam apresentar para nós, os antiaéreos, por exemplo. E para isso seriam lançados mísseis que voam bem baixo, evitando o radar, e quando chegam, destroem todas as baterias que eles tenham apontadas, preparadas para impedir a infiltração, a invasão dos criminosos. E, novamente, temos também que, simultaneamente, seriam enviadas, caso já não estejam em terra neste momento, tropas especiais altamente treinadas para poder conduzir uma operação relâmpago, onde iriam capturar o regime. E, obviamente, para isso seriam necessários aviões como o Harrier para que possam bombardeá-los caso encontrem alguma resistência. Mas você não pode se basear apenas em uma única atividade. Você tem que analisar quais são as suas peças, que tipo de... Neste momento, agora mesmo te digo que todos os satélites estão apontando diretamente para a área de conflito, estão monitorando os movimentos que eles estão fazendo. É preciso ajustar as peças conforme necessário e, novamente, seja através dos países vizinhos ou por meio de uma incursão clandestina realizada durante a noite, forças especiais já entraram, já estão dentro do país, da Venezuela, apenas esperando que as atividades comecem para que possam agir rapidamente, ir diretamente até onde estão esses caras, os criminosos, e capturá-los. Obviamente, houve comunicações ininterruptas com os membros das forças militares da Venezuela, que são contrários ao regime, que representam cerca de 85%, e a eles está sendo informado, já foi dado, eles já sabem agora sobre a operação que se chama Lança do Sul. Então, agora, se eles estiverem ouvindo pelo rádio, vão ficar sabendo que tudo o que está relacionado à Operação Lança do Sul é algo que lhes pertence e que é do interesse deles. E assim que eles virem a primeira explosão, saberão que começou, receberão instruções pelo rádio sobre o que devem fazer, como podem nos ajudar e juntos poderemos capturá-los e tirá-los de lá. Sabemos que existem grupos mercenários especiais do Grupo Wagner, que antes eram chamados de Africa Corps, mercenários daqueles que estavam na Ucrânia, há cerca de 1.200 deles lá, além dos 1.300 cubanos, que são, na verdade, aqueles que poderiam causar problemas, mas, novamente, temos a capacidade de neutralizá-los totalmente. Além disso, essas pessoas, quando perceberem que a situação está ficando difícil para o lado deles e que estão chegando forças muito, muito superiores, não são tolas. Eles sobreviveram e passaram por essas guerras porque sabem como agir no momento certo e não vão se expor, a menos que tenham uma chance real de serem vitoriosos, o que eles sabem que não é o caso. Pelo que estou entendendo, e o senhor acabou de nos confirmar, já está em andamento neste exato momento uma operação terrestre de militares que estão dentro da Venezuela.
Já há forças especiais. E isso também poderia incluir, desculpe, comandante, caçadores de recompensas, porque é preciso levar em consideração que também existe uma recompensa milionária, muito alta, pela cabeça de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello e Vladimir Padrino. E isso se Maduro tivesse bom senso, ele deveria se preocupar com esse grupo Wagner, que são mercenários. Os mercenários não lutam por honra, por coragem, por princípios, por nada. Eles lutam por dinheiro e por aventura. E se eles souberem que capturando esses criminosos podem ganhar 50 milhões, 10 milhões, 20 milhões de dólares, eles não têm nenhum remorso, preocupação ou moralidade para dizer, ah, bom, pego esse cara, entrego, me dão 20 milhões e passo o resto da minha vida tranquilo. É com isso que Maduro e seu povo precisam se preocupar agora, porque não tem pessoas leais para defendê-los. Sim, há pessoas que já estão preparadas, que vêm se preparando há algum tempo, sempre houve incursões. Tudo está pronto. Vai ser um ar, uma terra e uma combinação muito especiais, únicas e cuidadosamente planejadas. E como eu já disse anteriormente, vai ser algo extremamente rápido. As pessoas vão ver claramente como entramos no Iraque com tanques que avançaram em apenas um dia até onde ficava a casa de Saddam Hussein. Vai ser praticamente a mesma coisa, eu diria, porque aqui as distâncias são menores, temos menos obstáculos naturais e com os aviões que já estão lá posicionados, por exemplo, os F-18 lançando 2.000, 3.000 quilos de bombas pesadas sobre os alvos designados, eles não vão conseguir nem levantar um helicóptero do chão. Os únicos que poderiam lançar seriam os drones. Mas agora sabemos que há um monte de equipamentos novos que estão ansiosos para serem testados, já que são coisas que foram criadas depois que saímos das guerras do Iraque e do Afeganistão. E sempre que há um conflito, essas guerras são usadas para verificar aquilo que se tentou testar em tempos de paz. Agora é a oportunidade de ver se todos esses avanços contra os drones vão funcionar e se são eficazes para poderem ser implantados caso surjam outros conflitos. Pelo que vejo, isso é realmente uma combinação de semelhanças táticas a tudo o que foi amplamente utilizado no Oriente Médio. Exato. Exato, isso é, como eu te digo, tudo isso é o que se aprendeu, porque em cada conflito você aprende. Aprende com o bom e com o ruim. E sabemos que neste momento nós viemos sem a experiência e sem a confiança nos drones, porque temos capacidade massiva de poder destruir onde eles tenham os espaços. Mas, como mostramos, a Ucrânia demonstrou que se eles lançam um míssil a um lugar onde eles estavam guardando todos esses drones, acabaram com uma grande parte do equipamento bélico que a Rússia tinha e os deixaram de mãos atadas. Isso é uma parte também real que a gente tem que pensar muito bem. Sabemos onde estão as fábricas desses drones que eles têm feito, são as primeiras que vão ser atingidas. Sabemos que moveram a maquinaria para outros lugares para evitar que uma bomba destruísse tudo. Sabemos onde estão, o que precisamos para destruí-los. E no momento em que forem lançados os primeiros mísseis, eles vão ser direcionados a essas fábricas de drones e a fábrica onde fazem os calizos, né, os horríveis. Depois disso, vão mirar nas pontes, se for necessário, para evitar que eles possam levar os tanques para se reforçarem ou trazer caminhões para reforço. Os helicópteros precisam ser neutralizados. Mas, de novo, o que sabemos com bastante clareza é que a grande maioria das pessoas envolvidas, especialmente o pessoal da Força Aérea, realmente não está interessada em apoiar de forma alguma os criminosos. Talvez haja, no máximo, uma dúzia entre eles que dizem, ah, bom, eu vou fazer isso, ok, mas o restante, ou seja, a maioria disse que, quando chegar o momento decisivo, estão dispostos a fisicamente impedir, com todas as suas forças, aqueles que quiserem defender o regime. Eles querem impedir os criminosos e evitar que eles os coloquem em perigo, porque sabem que, se um militar disparar um míssil, um foguete ou até mesmo um rifle, isso vai inevitavelmente recair sobre eles. E as pessoas ao redor podem pagar com a vida. Então, eles preferem autorizar, como já nos disseram, que apenas avisemos no momento exato em que realmente entrarmos e que eles estarão preparados para nos apoiar e não apoiar os criminosos.
Monitorando atentamente os meios de comunicação controlados pelo regime, observamos várias coisas importantes, entre elas Vladimir Padrino e Diosdado Cabello, percebendo claramente em seus olhares, em suas expressões faciais e até mesmo em Nicolás Maduro, pedindo paz, como se estivessem tentando buscar uma rendição. Como se interpreta isso? É o medo que eles sentem. Pessoalmente, eles sabem que estão em apuros e que não tem saída. Sabemos especialmente que, se você olhar para o olhar do Maduro, quando ele está ali, os olhos dele se movem de um lado para o outro, ele não consegue se concentrar, pois teme que a qualquer momento um franco atirador possa derrubá-lo ou venha um míssil. Olhe embaixo dos olhos dele, veja as olheiras enormes que ele tem, o rosto mostra preocupação, e por mais que aqueles outros dois malucos estejam ali cheios de medalhas, me pergunto, quem deu permissão para eles? Como conseguiram? Gostaria de saber. Será que encontraram numa caixa de cereal, talvez? Porque eles não participaram de nenhuma guerra para ganhar tantas medalhas e agora nem conseguem ficar de pé de tantas coisas que carregam. E querem fingir que conhecem todas as regras militares. Eu gostaria de perguntar a eles se alguma vez já leram o famoso livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, já que isso é algo que qualquer verdadeiro militar tem que saber de cor. E como você vê, eu sempre o tenho aqui à mão porque sempre me é útil. Inclusive no setor privado, mas essas pessoas não são militares, eles são criminosos, é uma grande diferença, fingem ser líderes, mas não são. E estão falando que tem, primeiro disseram que eram 500 mil soldados, depois falaram em 1 milhão de milicianos, e quando você percebe, veja, entramos nos locais militares e conseguimos apreender todos os materiais encontrados. Buscar as evidências que precisávamos, mas temos o nome de todos os militares, quando nasceram, onde vivem, se têm propriedades ou não, se são casados, solteiros ou divorciados. Todas essas informações, o número de telefone que possuem, se tem celular, se tem e-mails, nós temos, e temos analisado especificamente quantas pessoas de fato estão em idade militar. Que tenham a idade que aqui, para poder servir, é de 18 a 37 anos no máximo. Você pode se aposentar, obviamente, aos 50, mas para começar uma vida militar ativa, você precisa ter entre 18 e 35 anos, 37, se tiver servido em certas categorias, mas na Venezuela, obviamente, não há esse tipo de limitação, porque estou vendo pessoas envolvidas que têm o equivalente a 1E3 aqui, já tem 59, 60 anos de idade. O que uma pessoa dessa idade vai fazer tentando carregar uma mala, uma dessas mochilas que pesa 80, 90 libras, carregando um fuzil? É uma palhaçada. Eles estão tentando se autoafirmar. Olha, sim, vamos ganhar. E podem conversar entre eles dizendo que são muito homens. Mas os primeiros a sair correndo, lembre-se, vão ser esses 3 covardes, como os ratos que são. Eles vão se esconder em algum lugar e pedir às crianças, pedir aos idosos que os defendam. Mas acabou para eles. Senhor Luiz, o senhor certamente conhece muito bem a estrutura da inteligência venezuelana. E dentro de todo esse conhecimento que eles têm e sua análise, afinal, na sua opinião, do que o regime mais teme? De uma operação militar surpresa dos Estados Unidos ou de que haja uma traição dentro de seus próprios quadros? É isso que realmente mais os inquieta profundamente, na verdade. Que o exército e as forças de segurança do país se voltem contra eles. Porque isso vai fazer com que eles não consigam fugir. Vai ser como Benito Mussolini, que tentou escapar e o próprio povo o capturou até que o enforcaram, os enforcaram lá na praia, como os mataram, e depois foram pendurá-los no centro de Roma, como você viu. Ou seja, é isso que eles temem pelas conversas que ouvimos. Eles sabem disso, por isso começaram a prender qualquer pessoa que espirrasse, porque tem medo de que, se a situação se virar contra eles, vai ser sério e eles não vão conseguir sair, ninguém vai poder defendê-los para que tenham tempo de escapar. O problema também é que, entre eles mesmos, se sabe, já ouvimos as conversas, que eles sabem que Cuba seria um refúgio temporário, porque também tem medo de que Cuba vá cair. Entre as conversas que eles têm, dizem que Cuba não será segura para eles.
E os únicos lugares que restariam para eles seriam a Rússia e talvez a China, mas a China já disse que não os quer. E talvez a Coreia do Norte seria o único, mas imagina, se forem para a Coreia do Norte, é como uma prisão pior do que a que teriam aqui nos Estados Unidos. Comandante, já para irmos finalizando, porque aqui passaríamos a tarde toda e sei que vamos continuar em contato e que o senhor tem muitos compromissos. Lembro quando os Estados Unidos tomaram a decisão de enviar o porta-aviões Gerald Ford para o Caribe. Algo que ficou na minha cabeça foi o que o senhor disse. Todos os fuzileiros querem voltar para Taslid e tudo está acontecendo. Como poderia ser esse desfecho, comandante? Todos estamos esperançosos de que, para os dias 25 a 26, o porta-aviões, o Ford, já esteja de volta, todo o grupo, porque não é só o porta-aviões, né, são os 8 navios e os submarinos que o acompanham, além da ala aérea que vai junto, e os outros navios que já haviam sido enviados anteriormente estejam de volta ao porto de Norfolk, Virgínia ou Maple, Flórida. E para isso significa que eles teriam que terminar todas essas atividades e garantir o país, já com o objetivo cumprido de ter retirado esses criminosos. Estão mortos ou estão capturados até 2021 deste mês, ou seja, em uma semana, no máximo 10 dias. Talvez no dia 22 eles ainda tivessem tempo se o navio fosse na máxima velocidade e voltasse o mais rápido possível. Mas eles querem que as pessoas possam participar dos dias de ação de graças na quinta-feira, dia 27. Eles têm que estar de volta ao porto, eu diria, na noite do dia 25 ou no dia 26, quarta-feira de manhã, para que possam, porque leva de 4 a 5 horas para limpar, arrumar tudo, tirar todas as suas coisas pessoais, preencher toda a papelada necessária e assim poder finalmente desembarcar e ir para seus respectivos destinos. Depois disso, eles podem viajar para o aeroporto, caso estejam indo visitar familiares ou amigos. Então, agora, eles precisam começar a fazer essas funções neste fim de semana, completá-las até terça ou quarta-feira, no máximo, terminar toda a varredura de segurança e, então, quando liberarem a área de combate, começar o retorno. Esperamos que todos, eu adoraria ter minha sobrinha no dia 27 e poder abraçá-la e parabenizá-la pelo que fizeram. E entregar a ela minha jaqueta de voo, porque disse que agora ela merece, já que conquistou. E esperamos, sinceramente, que seja assim, mas já a Maria Corina afirmou que ela mesma vai receber pessoalmente o Prêmio Nobel da Paz, o que, segundo ela, realmente lhe dá confiança de que até o final deste mês tudo já deve estar resolvido. Se não, já comecei a fazer a transição de governo. Já foi feito tudo, já capturaram ou eliminaram esses criminosos e agora só esperamos, com esperança, que o povo da Venezuela trabalhe de maneira pacífica para poder alcançar e devolver ao país a produtividade e a paz que tanto merecem. Comandante, muitíssimo obrigado. E antes de finalizar, quero agradecer a todos os inscritos porque nos escreveram após o último link que tivemos. O senhor falou sobre o tema da Guatemala, da Nicarágua, do que poderia acontecer com Cuba. E percebemos que muitos dos inscritos, inclusive da Venezuela, estão escrevendo, alguns pedindo liberdade, outros opinião e outros principalmente pedindo informações claras, como as que temos fornecido durante estes dias. Sabemos que está muito ocupado, mas sabemos do seu compromisso. Quando entrei em contato com o senhor me respondeu dizendo: vou ficar louco porque essa decisão foi tomada. E muitas coisas começaram a acontecer. E obrigado por esse espaço que o senhor nos oferece toda vez que pedimos um contato com o senhor, comandante. É um prazer, te parabenizo porque você tem uma audiência incrível e isso nos ajudou a alcançar muitos lugares. O que me preocupa são atividades acontecendo que podem iniciar distúrbios civis no México para proteger o que fizeram. Eles querem controlar as eleições em Honduras. Tudo isso está centralizado, eles estão enviando bilhões de dólares para tentar agitar as pessoas e para que os Estados Unidos fiquem ocupados e não percebam o que está acontecendo. Por isso, peço a vocês que, especialmente se estiverem nas áreas rurais do sul do México, não se envolvam em problemas civis, porque não vale a pena. Lutar por criminosos não faz sentido algum. E em Honduras, nós sabemos, já aviso de uma vez aos militares hondurenhos, não se atrevam a roubar as eleições do dia 30,
porque sabemos, estamos monitorando muito, muito de perto todas essas transferências de dinheiro, temos as contas, sabemos para onde tem enviado o dinheiro e quem tiver, possivelmente vão conseguir ficar com o dinheiro por uns 3, 4 dias, mais cedo ou tarde, vamos fazer o mesmo que estamos fazendo na Venezuela e todos aqueles que traíram o país vão pagar com a liberdade. Então, deixem que o povo decida o que quer. Não se envolvam quando a Organização dos Estados Americanos demonstrou sua grande preocupação com as interferências que estão ocorrendo e com alguns militares que estão recebendo dinheiro e pensam em escravizar o povo só para encher os próprios bolsos. Estão muito enganados, senhores, porque isso não vai funcionar para vocês. Garanto a vocês que vão ser a próxima Venezuela e vão acabar em um caixão, vão acabar na cadeia. Sigam suas carreiras, respeitem o desejo do povo. Estamos todos bem? Comandante, muito obrigado. Me despeço do senhor. Estaremos muito atentos ao que possa acontecer nas próximas horas ou dias diante desta Operação Alza do Sul, que está em andamento neste momento.